Deus. Quem está feliz por estar aqui na casa do Senhor? Amém, né? Eu quero dizer para vocês que é muito bom estarmos aqui. A presença dos irmãos é especial, mas eu quero falar para cada um de nós nessa noite que tem uma presença aqui que é mais especial do que a nossa, que é a presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom, vamos orar então. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor em primeiro lugar pela Tua presença que já é real aqui, ó Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui à Tua casa, meu Deus, a casa de oração, aonde iremos, meu Pai, entoar hinos de louvores ao Seu santo nome, Pai, aonde, meu Deus, vamos aprender sobre a Tua palavra. Senhor, nos ensina a guardar esta mesma em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Nos ensina a te servir verdadeiramente, Senhor, em espírito e em verdade, ó Pai, porque a Tua palavra vai nos dizer, Pai, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós queremos dizer ao Senhor que somos esses adoradores da Tua palavra aqui nessa noite. Quero colocar diante de Ti, Pai, tudo que for feito aqui nessa noite, Senhor. Os louvores, ó Pai, a palavra, Senhor, a ceia que será, meu Deus, ministrada. Que tudo, Pai, possa ser para a honra e glória do nome do Senhor. Porque somente o Seu nome, Senhor, és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Nós te louvamos na beleza da Tua santidade, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Gostaria de falar para cada um de nós que cada um de nós temos um chamado. Mas às vezes quando a gente fala assim, temos um chamado, a gente acha que vai ser da maneira que nós pensamos. E a palavra do Senhor ela vai nos alertar que às vezes o chamado que cada um tem, você vai passar por lutas para que esse chamado seja cumprido na minha vida e na sua vida. Quando a gente vai ver a história dos discípulos, de muitos personagens da Bíblia, a gente vai ver que cada um deles tinha um chamado e todos eles padeceram, todos eles passaram por dificuldade. Às vezes, né, o chamado que nós temos, não vamos ficar no palácio bonitinho, sentado, ou até mesmo em nossas casas. Às vezes, esse chamado você vai ter que ir para o deserto para cuidar de ovelhas. Às vezes, você vai ter que subir o Moriá para sacrificar aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. E talvez esse sacrificar aqui seja a nossa própria vontade. Para que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas e para que o chamado que o Senhor tem prevaleça sobre as nossas vidas, nós precisamos sacrificar o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade. Amém? E eu quero falar com vocês essa noite. Se derrame na presença do Senhor, porque Ele é o único digno que nós nos dobramos diante dEle. Não dobre diante de homens, não dobre diante de outros deuses. Dobre-se diante do Senhor Jesus. Se derrame na presença dEle. Amém? Que Ele seja a única pessoa mais importante que nós temos na nossa vida. É o Senhor Jesus. Porque através dele nós temos a salvação. E um dia vamos morar no céu. Então nessa noite vamos nos derramar na presença do Senhor. Eu quero falar com os irmãos. Abra sua boca, louve ao Senhor. Porque você está louvando aqui. Não é para nós aqui um ministério de louvor. Não é para o pastor, não é para seu amigo, não é para seu irmão. Você está louvando para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aquele que veio e morreu numa cruz por você. Amém? Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou amado. Tu
seja o nome do Senhor. Ainda de pé, nesse mesmo espírito de louvor e adoração, se nós já nos derramamos na presença do Senhor, vamos nos render nessa noite. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela pegou seu único perfume, a única preciosidade que ela tinha, e derramou aos pés de Jesus. Ela derramou, ela lavou os pés de Jesus e ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Então que nessa noite possamos também nos render. Ela se rendeu a Jesus. E quantas das vezes o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem despertado a nossa atenção e nós temos virado as costas para esse Deus tão tremendo, esse Deus de poder, esse Deus que tem poder para ressuscitar, esse Deus que tem poder para curar, para livrar, e Ele pode nos salvar. É o único meio que vai nos salvar, é Jesus Cristo. E eu quero dizer para cada um de nós essa noite que nós procuramos servir o Senhor de fato e de verdade, porque esse mesmo Deus que deu seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar, Ele também pode nos mandar para o inferno. Então que nós possamos nos derramar e nos render aos pés de Jesus. Tudo vem de ti, em tudo está de ti. Louve ao Senhor. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Contigo vou clamar, pois tudo vem de ti, em tudo está de ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
Será que verdadeiramente estamos mesmo? Estamos à disposição do Senhor para o chamado que Ele tem, para cumprir aquilo que Ele quer que nós cumprimos? Será que verdadeiramente nós temos? Este momento agora é o momento do nosso ofertório. Vou pedir o irmão que esteja colocando aqui o decoplace. E eu gostaria de dizer para cada um de nós nessa noite que nós possamos não somente entregar os nossos dízimos e ofertas, mas que nós irmos entregar as nossas vidas, o nosso tempo, a nossa vida todos os dias na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele quer isso de nós. Se a gente lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a única coisa que o Senhor vai pedir é o nosso coração. Ele vai dizer assim: filho meu, dai-me o teu coração. Então que nessa noite nós possamos dar ao Senhor o que nós temos de melhor. Amém? Os irmãos sentou, mas vamos pedir para tornar a ficar de pé, porque esse hino é animado e nós vamos cantar ele bem bonito, para a honra e glória do nome do Senhor. E se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, é porque um dia Ele veio. Então, se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Vamos cantar bem bonito. Yeah.
meu Deus, por este momento tão especial. Quando, ó Deus, saímos das nossas casas e chegamos até aqui, ó Pai, para juntos adorarmos o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por este momento tão especial. Que nós podemos cantar louvores ao Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que sonda os nossos corações neste momento. Tu tens, ó Pai, todo o direito e toda a liberdade para sondar, ó Pai, o nosso interior e tirar das nossas vidas tudo, Pai, qualquer coisa que tem tentado nos distanciar da Tua presença. Pai, que nós possamos, ó Deus, cantar louvores ao Senhor de verdade, ó Pai, que o Senhor veja verdade no nosso louvor, que nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, o culto dessa noite. Cada pessoa que entrou aqui, ó Pai, que possa já estar neste momento recebendo um toque do Teu Santo Espírito e que possa voltar, ó Pai, para suas casas, sentindo a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que, ó Pai, que não anda nos Teus caminhos. Que essa diferença possa estar, ó Deus, expressa em nosso entendimento. Abençoa, Senhor, esta igreja. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque sentimos as mãos poderosas do Senhor, cuidando, ó Pai, desta igreja, abençoando, ó Pai, toda oferta, todo dízimo, toda entrada. Senhor, nós vemos que o Senhor tem feito brotar condições, ó Pai, para que essa igreja cresça cada dia e venha ter o sustento necessário, ó Pai, com as bênçãos do Senhor. E nós pedimos ao Senhor neste momento, ó Pai, que abençoe todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos que têm entendido a Tua palavra, todos que ainda não entenderam, Pai, mas que venham a entender, que o Senhor mesmo possa estar abrindo os olhos, os corações, para que nós juntos, ó Pai, louvemos ao Senhor não só aqui, mas também na eternidade. Obrigado por tudo, ó Pai. Abençoa, ó Deus, o mensageiro desta noite. A mensagem, ó Pai, que venha direto do coração do Senhor para as nossas vidas, para a nossa vida diária. Nos ensina, Pai, a andar nos Teus caminhos. É tudo que nós pedimos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, pede Tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa Teu sangue. Mostra Tua graça, do amor do Pai, que para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
continuando ainda na tua presença, queremos te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos carregado, ó Pai, com as suas mãos santas e poderosas. Senhor, nessa noite queremos agradecer ao Senhor por todo o sacrifício ali naquela cruz do Calvário, aonde o Senhor derramou o seu sangue precioso, ó Pai, aonde o Senhor teve uma morte horrenda, Senhor, uma morte de cruz, uma morte sofrida, Pai, uma morte, meu Deus, que trouxe tristeza à humanidade, mas ao terceiro dia nós sabemos que o Senhor ressuscitou, e o Senhor ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então nessa noite queremos agradecer ao Senhor pelo teu sangue derramado ali na cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus, quando, meu Deus, lemos a respeito, meu Deus, da crucificação, ficamos tristes, ficamos entristecidos, mas foi preciso, ó Pai, porque o seu sangue derramado ali, ele nos trouxe liberdade, ele nos trouxe, Pai, restauração, ele nos tornou branco como a neve, Senhor. E hoje, meu Deus, nós temos liberdade de falar com o Senhor, de poder, meu Deus, entoar hinos de louvores ao teu nome, de dizer ao Senhor, Pai, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade e o teu querer. Nessa noite, Pai, queremos agradecer ao Senhor por todos os louvores aqui entoados, que eles possam ter chegado ao teu santo trono de glória e graça, Pai. E queremos agora, neste momento, colocar a vida do pastor em tuas mãos, Senhor. Que ele não venha falar nada dele mesmo, mas sim do teu Santo Espírito, ó Pai. E que nós, Pai, como ouvintes da tua palavra, possamos estar atentos e guardar essa mesma palavra em nossos corações, Pai, para que não venhamos pecar contra o Senhor, para que lá fora possamos dar bons testemunhos, para que lá fora possamos ser profetas do Senhor, possamos ser missionários do Senhor, meu Deus. Que o mundo, ó Pai, que a nossa cidade, que a nossa comunidade possa olhar para nós e dizer assim: ali vai um homem do Senhor, ali vai uma mulher do Senhor, que possamos dar testemunho não somente falando, mas vivendo, ó Pai, e deixando que a sua luz transpareça através das nossas vidas, que o teu nome seja engrandecido através do nosso viver, Pai. Muito obrigado, 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 porque o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui na tua casa nessa noite. Eu te louvo por todos os bens que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus, Pai, que eu oro, louvo e te agradeço, amém. Assim a palavra está com o pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Graça e paz, paz e graça. Nós louvamos a Deus por este momento que nós estamos aqui na casa do Senhor. Queremos agradecer de todo o nosso coração ao nosso Deus, pelo seu amor, pela sua paz, né? Porque somos livres, assim como cantamos, né? Eu sou livre. Nós somos livres, sabe? Porque Cristo conquistou a nossa liberdade lá na cruz do Calvário. Amém, queridos? E nós louvamos a Deus por este grande feito que marcou as nossas vidas. É por isso que hoje nós estamos aqui, nesta casa, em louvor e adoração ao nome do Senhor. Quem são aquelas pessoas que nos visitam, por gentileza? Levanta assim a sua mão, por gentileza. Nós temos ali...
atrás, apresenta para nós, irmão Henrique, essas pessoas que estão. Esse bebê. Ah, tá, vai de lá de trás. Tá. Ah, tá. Eu já ia pensar, já nasceu. Não, vocês não estão tão sumidos assim, não é verdade? Que já nasceu? Não. Mas queremos expressar nossa gratidão a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós expressarmos com gratidão aos nossos irmãos e amigos que nos visitam nessa noite, com uma palavra bem expressiva que diz assim: sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe, fique bem à vontade em nosso meio, tá? Com uma alegria nós recebemos a cada um de vocês para o louvor e honra ao nome do nosso Deus. Queridos, nós queremos agradecer a Deus nessa noite pela semana que se passou, não é verdade? Tivemos muitas atividades e queremos agradecer a Deus porque foi uma semana de oração com experiências maravilhosas e marcantes para as nossas vidas. Se você não veio, você perdeu. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, onde nós encerramos a nossa semana de oração. Nós temos aqui em prol das nossas missões estaduais, que tem sido levantado ofertas, somos desafiados. Sabe por quê, queridos? Porque nós que estamos aqui como igreja de Cristo, aqui nesse lugar, nós somos frutos desse trabalho de missões. Foram missionários que chegaram até aqui e foram enviados com sustento que veio das convenções daquele tempo e trouxe para nós a esperança para esta cidade. Então nós também devemos fazer o mesmo, né? Então, quando nós ofertamos, quando nós dedicamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos entregando aquilo que o Senhor tem dado a nós, né? Para que a obra do Senhor possa prosseguir. Nessa noite eu queria expressar com gratidão pela vida dos irmãos que têm contribuído. Cada um que se levanta e vem até aqui, não está fazendo aqui simplesmente uma troca com Deus, mas está dedicando ao Senhor o dízimo e a oferta, a expressão de amor à obra de Deus. Obrigado, Senhor, pelas vidas que contribuem na tua casa. Ó Deus, para que haja mantimento na tua casa. Obrigado, Senhor, por todas as conquistas e por tudo aquilo que nós vamos conquistar, porque sabemos o Senhor é a bênção profética que nós temos dentro da tua palavra. Por isso nós expressamos com gratidão, com louvor e adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nessa semana nós temos as nossas atividades também, né? Elas não são menores do que a que nós passamos depois dessa semana, mas nós temos quarta-feira estudo bíblico, certo? Às 7h30 da noite, e sexta-feira nós temos o nosso culto de oração. Então se esforce, querida, é importante você estar presente para orar. Depois eu vou estar sentando junto com os nossos promotores de missões, para que nós possamos traçar uma programação que nós temos ainda não agendada, mas na nossa mente já está marcada. Nós vamos no meio dos índios que tem de uma tribo que tem, depois de Águas Formosas, nós queremos marcar um feriado para que nós possamos ir lá conhecer aqueles missionários que ali estão. São missionários, homem, um casal que deixou as suas atividades para estar ali, tem feito um grande trabalho. Eu os conheci, a irmã Raíssa, a irmã Brenda, todos aqueles que foram lá em Teoflotone, no lançamento, na abertura da nossa campanha de missões, conheceram lá aquele casal, tem feito um dinâmico trabalho, mas tem muitas carências nessas cidades, tá? Estão construindo escolas, estão construindo casas, né? E eles não pediram nada a nós, sabe? Eles somente pediram que nós estivéssemos orando, e se nós pudéssemos doar linhas de costura, né? Aí, para costurar temos que ter agulhas, esse negócio. Então nós vamos fazer uma campanha para isso aí, certo? E gostaríamos que você comprasse bastante linha azul, branca, verde, todas
todas as cores, mas não pouca, muita, tá bom? Que para a gente chegar lá e fazer uma expressão muito boa com aqueles que estão ali. Outras coisas que nós podemos levar, de repente a gente pode levar até máquina de costura, porque são poucas máquinas que tem lá. Nós vamos fazer uma campanha bem legal e Deus, Ele vai nos atender. Mas eu estou falando isso aqui para os irmãos já estarem orando por isso, tá, queridos? Então, chega também aqui nas nossas mãos aqui, ó, dia 6 de setembro, às 19 horas, a Bala Ouro Verde, Minas Gerais, né? Então nós temos aqui, ó, um convite, tá bom, queridos? Então fica aqui, expressa esse convite, para que aqueles irmãos que sentiram o desejo, nesse dia poderão também ir até este evento, tá bom, queridos? Agora, eu gostaria de compartilhar com irmãos uma bênção também. Nesse dia nós tivemos de férias, domingo passado nós estávamos aqui, né? E eu quero orar nessa noite pelas pessoas que estão enfermas, em tratamento, não é verdade? Nessa semana que passou, eu também não tive muito bem de saúde, né? Brinquei até com a Marcela, que a Marcela falou assim, essa semana eu estava tão mal que parecia que eu estava cantando para subir, né? Sentia-se realmente meio abatido diante das situações, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e Deus nos deu um renovo, né? Porque nós precisamos de saúde, todos nós que aqui estamos precisando de saúde. Nessa madrugada de hoje para a segunda, por volta das 2 horas da manhã, o irmão Manuel, ele vai estar viajando em busca do prosseguimento do seu tratamento. Eu gostaria que você, mesmo assentado no banco onde você está, você curvasse a sua fronte nesse momento e orasse. Vamos interceder pela vida do irmão Manuel. Vamos suplicar que Deus esteja abençoando para que tudo vai bem, que não perca a esperança. São momentos realmente quem submete ao tratamento, certamente cresce muita ansiedade. E vamos colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão, que nós tanto amamos, não é verdade? E ele pediu que assim que ele retornar, que nós venhamos fazer um momento de culto lá na sua casa, né? E assim nós vamos fazer em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos, fale com Deus, interceda por ele, interceda pela vida do Leobino, né? Pelo restabelecimento também da saúde do irmão Matuque, que passou por uma cirurgia, pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde da irmã Marcela, né, irmã Marcela? Por cada um de nós. Não podemos ficar com a nossa boca fechada, nós abrimos nossa boca para colocar diante de Deus as nossas petições em ações de graça ao nome do nosso Deus. É importante que nós clamemos ao Senhor. Se o seu coração está abatido, ore, fale com Deus. É importante que nós clamemos a Ele. Vai clamando. Seja um intercessor pela vida daquele que está com dificuldades, né? Que está diante de uma luta, para que as suas forças sejam renovadas, sejam revigoradas. O irmão Caleb perdeu um tio essa semana, não é verdade? Então tudo isso abate o nosso coração. Mas nada venha nos perturbar, porque estamos seguros naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você está orando, está falando com Deus, intercedendo por essas vidas, intercedendo pela sua família, pela sua saúde. Olha a Deus, busque essa paz, busque no Senhor, porque sabemos que só Ele pode todas as coisas. Senhor nosso Deus, Tu que habitas nos céus, na terra, onde é invocado o Teu santo nome, nós estamos na Tua presença nessa noite, ó Deus. Queremos Te agradecer pelo dia que o Senhor concedeu a nós,
por esse privilégio que o Senhor tem concedido a nós como teu povo, e estamos aqui porque expressamos com gratidão o teu amor e a tua paz sobre as nossas vidas. Em especial, ó Deus, colocamos diante do Senhor a saúde do teu povo, de cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, e também, ó Deus, da vida do nosso irmão Leopino, que está em tratamento, a vida do irmão Manuel, ó Deus e Pai, que nessa madrugada ele vai sair em busca do prosseguimento do seu tratamento. Senhor nosso Deus, que o Senhor os conduza, ó Deus, com a força do teu poder, e seja revigorado a sua saúde, e nós repreendemos toda a enfermidade, que o teu servo possa alcançar êxito para a honra e para a glória do teu santo e precioso nome. Obrigado, Senhor, pela vida do Arthur, obrigado pela vida da irmã Marcela, minha vida, a vida de cada um dos teus filhos que passaram por procedimentos ou até mesmo estão em tratamento. Que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide da saúde de nós, o teu povo, e dá-nos a tua paz, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Portanto, queridos, eu queria falar nessa noite sobre algo muito interessante que fala sobre esperança renovada em Deus. Como é que está a sua vida? A sua esperança? Em quem você tem depositado a sua confiança? E nós lemos lá na palavra de Deus, que está em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Todo o povo de Deus diz: amém. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir somente a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esperança renovada no Senhor. A vida pode ser desgastante, com desafios que drenam nossas energias e nos deixam sem força para seguir. Essa é a verdade. O povo de Israel, dentro do texto que nós acabamos de ler, quando nós vemos que Deus levantou profetas no meio do seu povo, diante de uma geração que estava no seu sacrifício de estar no cativeiro. Uma pessoa que está no cativeiro, certamente ele está aprisionado, ele não tem a liberdade, ele pode conhecer a verdade, mas muitas vezes, pela distância que ele está do Senhor, pelo seu pecado, que impede dele estar presente diante daquele que é o autor e consumador da fé, certamente que está distante, ele está desgarrado dessa força que vem do Senhor. E às vezes nós vemos que é muito desgastante, quando nós estamos diante de situações que trazem para nós preocupações, né? E olhamos para nós, para o nosso interior e falamos: muito obrigado, Senhor, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? O Senhor está presente em nossa vida para renovar as nossas forças, para nos dar ânimo, para que essa esperança seja renovada, a vida de Deus para os nossos corações. Porque é nele que nós encontramos refúgio, porque o salmista expressa: ele é o meu refúgio, ele é a minha segurança, ele é a minha fortaleza. Então que o Senhor, o nosso Deus, ele possa nos dar realmente, de fato, essa força que vem do Senhor para vencermos os dias maus. E nós vemos diante de tais situações, porém, que Deus nos oferece uma promessa: aquele que espera nele são renovados as suas forças. Em quem você tem esperado? Em quem tem sido a sua esperança? Eu já encontrei pessoas que são meus amigos, que eu já conheço há muito tempo, que falam o seguinte, diante de situações que eles estão a passar ou que eles estão vivendo, alguns dizem: eu já perdi a esperança. Neste mundo que eu estou vivendo, eu não tenho mais esperança. Sabe por quê? Porque ele não está confiando
no Senhor, que é o seu Deus, ou que pode se tornar o Deus dele, mas ele confia nos homens, certamente. Ele tem confiado, se alguém vencer isso, certamente, eu também me tornarei um vencedor. E de repente aquela pessoa que ele confiou, ele falhou, e certamente ele continua no caminho da derrota. Mas todavia nós queremos expressar com gratidão por confiarmos unicamente nesse Deus que dá uma força renovadora para que possamos prosseguir e caminhar. Ainda que venham as tempestades, ainda que venham as lutas, ainda que venham as provações, ainda que o mundo tenta mostrar para nós que não vale a pena servir a este Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor, diz cada um daqueles que creem no unigênito Filho de Deus. A própria palavra de Deus diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o socorro da minha vida, né? Então nós expressamos e vemos certamente que essas forças são renovadas a cada dia. Sua força não vem de nós mesmos, mas do Senhor, que nos sustenta e nos capacita a enfrentar cada dia as lutas que sobrevêm sobre cada um de nós. Não é verdade? Nós olhamos e vemos certamente uma coisa muito interessante. Uma ocasião eu conversando com meu pai ele já estava um tanto, não muito velho, mas ele já estava com uma certa idade, e ele, depois de tantas lutas que ele tinha passado, ele disse para mim o seguinte: já fiz muitas coisas, agora eu tenho que ficar sossegado. Eu disse: não, pai, o senhor precisa se levantar daqui, e pela experiência que o senhor adquiriu no decorrer do tempo, só tem que ser um exemplo para aqueles que estão se levantando dentro da obra de Deus, ensinando e mostrando aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, e este renovo dessa esperança que precisa de estar no coração do Senhor, para dar força aos corações daqueles que estão abatidos. E de repente ele olhou para mim e disse: é verdade, mas o certo é que ele não encontrou força suficiente no seu físico, certamente, não é? Eu não posso me submeter a dizer que eu estou como um menino de 18 anos, não é verdade? Mas uma coisa eu sei: se eu administrar bem minha forma de caminhar, de andar, de descer, já não desço com tanta velocidade, esses degraus é questão, eu tenho que ter cuidado. Mas eu sei que se eu tiver cuidado em descer, certamente eu vou ter um momento maior de resistência na minha vida. Aquilo que nós adquirimos vindo de Deus, que é uma força renovadora em nós, certamente Ele proporciona para nós a esperança de que, se amanhã nós estivermos vivos, seremos melhores do que o que aconteceu conosco hoje, em nome de Jesus. Porque Ele é a nossa força renovadora, que oferta por nós todos os dias a força necessária para vivermos esse dia. Hoje, por exemplo, nós precisamos de buscar no Senhor um renovo para que possamos estar aqui na presença do Senhor. O salmista Davi, ao ter a sua força adquirida pelo poder que veio da palavra de Deus ao seu coração, ele disse o seguinte: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Neemias, expressando isso, ele pôde dizer para nós, para não dar entusiasmo, de prosseguir com a força vinda dos céus, em nome do Deus Altíssimo. E nós vemos, esperar no Senhor não é um ato passivo, mas uma entrada ativa na confiança que nós precisamos de ter no Senhor. Não é algo que acontece em nossa vida por um momento. Ele diz: eis que estou convosco, até quando? Todos os dias. Então essa força renovadora que vem de Deus, ela está presente em nossa vida todos os dias. Ele nos alimenta com essa força e com essa esperança, para que os nossos dias sejam bons, sejam firmados sobre uma rocha que Ele edificou e construiu. A rocha rejeitada é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele disse que essa pedra que foi edificada, ela prevalecerá todos os dias sobre cada um de nós, porque essa rocha é o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esperar no Senhor não é um ato passivo, mas ele é
mas é uma entrega ativa de confiança, reconhecer que Deus é nossa fonte de força, aquele que nos capacita a ultrapassar as dificuldades e a continuar mesmo quando tudo parece demorar. Parou por quê? Porque parou. O Senhor, no tocante dos nossos corações, iniciou uma jornada em nossa vida. Quando nós confessamos o Senhor como Salvador da nossa vida, o dia que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, começou a nossa jornada espiritual. As lutas, elas não cessam ali porque agora eu sou um crente, mas as batalhas, elas vêm todos os dias batendo a nossa porta. E se nós nos renovarmos na força do poder de Deus, certamente nós nos tornaremos prendas fáceis para ser derrotados. É triste quando nós vemos pessoas que estão sendo derrotadas, e às vezes nós perguntamos: como é que você está? Também estão indo como Deus quer? Não, as suas forças têm sido de forma tão medíocre às vezes. Sabe por quê? Porque não tem reconhecido que Deus está sustentando a sua vida. Com poder e graça Ele se manifesta para desfazer todas as obras de Satanás. E nós cremos assim, meditamos na sua palavra e confiamos a nossa vida nessa força que vem do Senhor. Então ela é uma força renovadora, porque nós sabemos que ela vem do Senhor, né? E ela ultrapassa a dificuldade, e a continuar mesmo quando tudo parece demorar. Ele nos dá asas como águias, que voam acima da tempestade, alcançando novas alturas. Quando nós olhamos a figura de uma águia, e o próprio Isaías, ao declarar tudo isso, ele vê que a força renovadora está em Deus, e ele mostra para nós, certamente, aquilo que é uma expressão de qualidade para um povo que estava sendo derrotado, que fez pacto com o pecado, com um povo que não era separado para servir ao Senhor. Jerusalém foi construído para a edificação do reino de Deus. O nome do Senhor estava presente ali. E todos aqueles que quisessem adorar o Senhor deveriam descer das suas tribos, não que lá nas suas tribos, aonde que eles estavam, eles não deveriam adorar ao Senhor. Mas quando se agrupassem em Jerusalém, não era simplesmente para discutir assuntos alheios, mas era simplesmente para levar diante do Senhor o seu sacrifício de louvor e adoração ao nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aqueles que voam mais alto seguindo o caminho dessa graça certamente serão abastecidos e terão as suas vidas renovadas como a da águia. Nós olhamos e vemos como Deus tem feito essa comparação para nós. E nós olhamos dentro do texto que nós acabamos de ler. Mas os que esperam no Senhor, que esperam? Em quem você tem esperado? Qual tem sido a sua força? De que maneira você tem administrado a sua vida diante daquilo que você tem ouvido do Senhor? Às vezes, queridos, eu já tenho visto pessoas falando assim: eu não vou a tal lugar porque aquela igreja é uma igreja fraca. Sabe por que você acha que aquela igreja é uma igreja fraca? Porque a sua força tem sido pequena. E muitas vezes você está mais preocupado com o que o homem fala do que com quem que a palavra de Deus tem expressado. E Ele nos chama nessa noite a renovar a nossa força unicamente no Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Ele não quer ver nenhum crente, nenhum daqueles que confessam o seu pecado ao Senhor com uma força tão medíocre, não. Ele quer nos abençoar com as forças celestiais nos lugares celestiais. Aqui é o lugar que nós encontramos refúgio verdadeiro dentro da sua palavra. E quando nós olhamos para as virtudes da palavra de Deus e vemos que a maior interpretação da palavra, aonde ela é produzida a profecia, um profeta que foi anunciado há mais de 750 anos, ele foi profetizado que ele viria, e essa profecia se cumpriu em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? É nele que nós temos que renovar a nossa força. Em nenhum outro há salvação dada debaixo da terra, a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
A sua graça se manifestou em Jesus para desfazer as obras de Satanás. Aquele que trouxe realmente uma falsa paz, que trouxe uma religiosidade no meio do seu povo. Jesus veio para quebrar todos esses paradigmas e veio para renovar as forças daqueles que estavam abatidos, porque as promessas de Deus foram feitas a Abraão para que ele fosse pai de uma grande nação. Não era de uma nação medíocre, não, um povo separado unicamente para adoração a Deus e que pudesse renovar as suas forças todos os dias. Sabe até quando? Até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era seus, para um renovo, para revigorar as forças. Mas muitos daqueles que estiveram junto com Jesus viraram as costas para aquele que era o mestre. Muitos daqueles que deveriam ouvir e dar crédito, porque tinha um livre acesso até mesmo à própria palavra. Nós vimos isso sábado aqui, de um homem que se aproximou de Jesus, porque queria a explicação sobre a vida eterna, porque a sua vida não estava renovada no Senhor. Mas quando ele procurou a Jesus, que Jesus esclareceu para ele, sabe o que ele fez? Ele retirou-se triste, porque o renovo que ele queria de repente era nas suas próprias finanças e confiar na sua própria força. Não podemos confiar na nossa própria força, mas confiar unicamente no Senhor, tudo aquilo que traz para um renovo em Deus, porque nós sabemos que só em dele nós podemos encontrar. E depois, queridos, quando confiamos em Deus, nossa perspectiva muda. Você pode acreditar. Eu sempre faço menção de um texto aqui que é bastante conhecido no livro de Salmos. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu porém faço menção do nome do Senhor. Quando Davi expressa isso, nós podemos ver que as batalhas que ele enfrentou não foi fácil até chegar à cadeira do trono, não. Ele não foi indicado, falou assim, aquele ali é o homem que pode sentar naquele trono, não. É tanto que quando ele foi escolhido, ele estava lá no campo trabalhando, era apenas um menino, estava lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. E aqueles que eram preparados para a guerra, homens fortes, robustos, que eram seus irmãos, que foram chamados até a presença de Samuel para que pudesse ter o óleo derramado sobre a sua cabeça. Mas Deus reprovou a atitude de cada um deles. E certamente, quando Samuel, ao olhar para aquilo, ele disse, onde que está? Tem mais alguma coisa que vão mostrando para Samuel que ainda tinha algum. Nós temos um menino, mas ele está ali, cuidando das ovelhas. É simplesmente um menino. Como é que é o nome dele? Davi. Traga-o aqui. E foi sobre a cabeça daquele que teve um renovo vindo da parte de Deus. Amém, queridos? Não se sinta inferiorizado, porque muitas vezes muitas pessoas acham que tem e você não tem. O que você não tem, você pode adquirir. E o que você tem, você precisa de conservar diante do Senhor. Eu não sei como é que está a sua leitura bíblica diante da palavra de Deus. Eu não sei como é que está a sua devocional da leitura da palavra de Deus. Quer força, quer renovar a sua fé, a sua esperança em Deus? Leia a palavra de Deus, medite nela. Deixa o Espírito Santo de Deus revelar a sua palavra, para que seja renovado nos dias que você tem sobre a face da terra. De repente sua vida de oração não tem sido lá grandes coisas, talvez, mas você pode abrir a sua boca e expressar com gratidão para que a sua força seja renovada através da oração, da meditação da palavra de Deus. Sabe, queridos, eu já contei uma história aqui daquele moço que chegava na igreja e simplesmente era uma força que tinha dentro da igreja e ninguém tomava conhecimento daquilo. Quando ele chegava na casa do Senhor, ele simplesmente dizia, Senhor, sou eu, João, estou aqui, Senhor. É quando ele encontrava a sua devoção a Deus, a sua vida de oração que ele colocava dentro da casa do Senhor. Quando você colocou os seus pés aqui, você curvou sua cabeça e disse, Senhor, sou eu, Geazi, estou aqui, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Ou você ignorou a presença de Deus aqui neste lugar. Precisamos abrir o nosso entendimento diante da palavra. Ela está todos os dias diante de nós. E nós precisamos buscar essa palavra para um renovo em nossa vida. Quando nós olhamos para isso e vemos a confiança que nós precisamos de ter no Senhor, fixamos nossos olhos no Senhor, Ele renova nossa força física, emocional e espiritual,
transformando o nosso cansaço em vigor e nas fraquezas em poder. Quando eu olho para isso, sabe, queridos, eu fiquei muito triste esses dias. Participei de uma reunião online, onde tinha vários pastores daqui, dali, cada um representando a sua região. Estávamos sentados, e de repente o nosso secretário executivo perguntou o seguinte: pastor fulano de tal, quanto tempo ainda está faltando para você se formar? Porque ele já assumiu uma congregação. Ele falou assim: eu não sei, pastor, eu tranquei a minha matrícula no seminário. Mas por quê? Ele falou assim: estou em tratamento depressivo. Fiquei triste de ouvir isso de um pastor. Não que um pastor não seja um ser humano ou um super-homem. Naquele momento eu comecei a clamar pela misericórdia sobre a minha vida também. Senhor, eu preciso de um renovo do Senhor sobre a minha vida. É um particular meu com o Senhor que eu preciso. Sabe por quê? Porque a minha força, ainda que ela seja pequena, ela pode ser renovada unicamente no Senhor, em nome de Jesus. Há muitos que estão cansados, se fatigando, ó Deus, e nós precisamos de um renovo. Sabe, queridos, aqui fala sobre a força física e emocionais. Como é que está o nosso emocional? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Essa é uma expressão que nós precisamos de ter todos os dias na nossa vida. Ainda que os problemas, eles recaiam sobre nós, mas todavia eu me alegrarei unicamente no Senhor. Precisamos de buscar essa presença do Senhor, para que essa graça maravilhosa do Senhor se manifeste na nossa vida e renove o nosso entusiasmo. Como está a sua esperança de força? Você tem renovado no Senhor? Ou está esperando os fatos acontecer? Deixa, não sei o que vai acontecer amanhã, mas o certo é que eu estou confiante que eu vou vencer. Às vezes nós estamos com uma preocupação diante da situação que implica em nosso país, no mundo que nós estamos vivendo. Cada dia aperta mais. Eu vou fechar o meu comércio porque não, eu preciso de investir ainda mais, porque a lei da sobrevivência. Os malfeitores se levantam todos os dias e eles vão crescendo radicalmente a cada dia. Mas às vezes aqueles que são anunciadores das boas novas, às vezes são atropelados emocionais exatamente pelo fato de que não encontram nem sequer um sustento para que ele possa gozar de uma alegria dentro da sua casa, na sua mesa, na presença do Senhor, na igreja onde ele está servindo. Aí de repente torna-se abatido e torna-se prenda fácil para críticas daqueles que fazem parte dessa sociedade tão corrompida. Essa que é a verdade. Mas nós não. Nós somos o povo de Deus. E a cada dia nós vamos renovar a nossa força no Senhor. O Deus que sustenta a nossa vida, que nos tirou das trevas e nos colocou sobre a sua maravilhosa luz. E as suas promessas é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Para finalizar a nossa palavra nessa noite, nós podemos dizer: essa esperança é uma âncora que nos mantém firme em qualquer tempestade. Podemos ter essa confiança. Quando aquele barco que os discípulos estavam atravessando para o outro lado começou a naufragar, era grande a tempestade que se levantou ali. Eles precisavam de um renovo. E agora o que fazer? Ainda bem que Jesus estava presente naquela embarcação e a tempestade foi acalmada. Querido, não vive com a sua vida à deriva, mas a âncora que firma a promessa de Deus, a âncora que pode fortalecer e trazer um renovo, é o Senhor, o nosso Deus. Não há outro que não seja esse Deus.
É só acreditarmos plenamente naquilo que Ele pode fazer. Sabe, queridos, quando nós olhamos para isso e vemos, o apóstolo Paulo, ele traz para nós com sensatez e honra, sabe, aquilo que nos dá a grande esperança. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, 31 a 39, mas antes nós vimos que Paulo, ele estava numa viagem, e não era numa viagem qualquer não, era como prisioneiro, ele estava indo para Roma, e lá ele seria preso. E quando foi aquela viagem, houve uma grande tempestade, e ele levou o povo a se acalmar. A tempestade veio e começou a trincar, rachar a embarcação, e eles estavam ali em meio às lutas, sem saber o que fazer. E ele disse para aquele povo, para que eles não fizessem mal algum, mas que pudessem confiar e continuassem à espera. Ele disse: nós vamos ancorar numa ilha. E foi o que aconteceu. Confiaram na palavra daquele homem, e sabe o que aconteceu? Automaticamente estava confiando no renovo que veio de Deus, e nenhum mal chegou a nenhum homem, ninguém pereceu, mas todos chegaram a um lugar seguro, a ilha de Malta. E ali Paulo aproveitou para fazer uma missão para aqueles nômades que tinham naquela ilha. Sabe, queridos, é isso que Deus faz na sua força renovadora. Mas eu gostaria de dizer para o seguinte para você: como está a sua vida? Quais são as tempestades que você está enfrentando? Em Romanos 8, 31 a 39, nós vemos que o apóstolo Paulo dizer: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, preste atenção nessa palavra. Quais as tempestades que têm deixado você preocupado? O apóstolo Paulo medita nisso e fala: que diremos, pois, a essas coisas, a essas tempestades, a essas lutas que nós estamos enfrentando? Ninguém está isento das lutas que o mundo a nós oferece, ou aquilo que nós temos para lutar, mas precisamos fazer, sabe o quê? Das mãos, querida, uns aos outros, e fortalecer aqueles que estão abatidos, levantar aqueles que estão cabisbaixo, para que eles também sejam nosso companheiro na vida eterna. Essa que é a verdade. Aí ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus, olha, se Deus é por nós, se é Ele que renova as nossas forças, se Ele é a nossa âncora segura, o que nós vamos dizer a essas coisas? Porque estamos abatidos? Prossiga para o alvo da soberana vocação ao qual Deus chamou cada um de nós. Nenhum de nós estamos exemplos do chamado de Deus, não. A salvação é para todos. O Senhor Jesus, quando foi para os céus, Ele disse: eu vou preparar o lugar. Ele foi, sabe para quê? Para dar uma esperança renovadora a todos, a cada um de nós, a todos nós que estamos aqui nessa noite, e muito mais outros que ainda não conhecem essa verdade. Se depender de você, outros alcançarão o reino dos céus? Sim ou não? Precisa de um comprometimento de cada um de nós. Há muitos que estão perecendo. Sabe aonde? Muitas vezes dentro da nossa própria embarcação, dentro da casa de Deus, estão presentes, mas você muitas vezes não tem trazido para que ele possa se alinhar e receber a âncora que você já recebeu em nome de Jesus. Precisamos de fazer valer. Aí ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas essas coisas? Jesus sabia. Ele foi enviado para uma grande missão, mas teve um momento como homem. Ele disse: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas Senhor, Pai, mas renova em mim, seja minha âncora, Senhor. Sozinho eu não posso fazer, mas o Senhor é aquele que está me sustentando, e eu vou até o fim, porque eu sei que é pesado. Foi isso que Jesus fez, e se colocou e submeteu à vontade do Pai. A vida pode ser desgastante, Jesus sabia, por isso que ele, em obediência à vontade do Pai, ele submeteu para fazer aquilo que nós não haveríamos nem sequer de suportar. Essa é a verdade.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem condenará? Pois a Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Sabe para quê? Para nos dar o renovo de uma vida revigorada, renovada. Aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, terão seus dias prolongados sobre a face da terra, quando obedientemente atentarem à voz daquele que está pronto a abençoar. Um pai tem prazer de abençoar um filho, e tem prazer de abençoar uma neta, um neto, não é verdade? Tem prazer de abençoar. Muito mais quando ele é obediente. Tem prazer até de dizer: nossa vida, o meu filho, ele vale, que menino bom, que neta boa, que neto bom. Mas essa bondade, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e os nossos pés não poderão vacilar. Todos os dias, ensinar da palavra, mostrar o caminho, porque essa é a grande riqueza que nós recebemos do Senhor. Para finalizarmos, lá no versículo 37, ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. No versículo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As tempestades que o apóstolo Paulo enfrentou, as chibatadas que ele tomou, nada daquilo fez com que ele calasse a sua voz, mas se submeteu unicamente à vontade do Senhor para ter este renovo, em nome de Jesus. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Quais são as tempestades que você está enfrentando na sua vida? Às vezes tem muitos que tentam e até desistem deste caminho. Às vezes até mesmo por incompatibilidade. Não dá para escapar, para fugir da presença do Senhor. Às vezes eu digo: eu não vou mais ali porque fulano tem feito muito mal. Mas se você não vir aqui e for para outro lugar, aquele mal que te acompanha, ele vai te seguir por onde você passar. Mas a palavra de Deus nos ensina: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quais são as tempestades? Que luta você tem enfrentado? Por que ainda não tomou uma decisão para um renovo em sua vida, em nome de Jesus? Nós vamos orar neste momento, para encerrarmos este momento. Mas eu gostaria de orar pela sua vida. Como todos os domingos, todos os dias, todos os cultos, nós tiramos um tempo para orar e para interceder por aqueles que também precisam de revigorar a sua força. Eu não sei como está a sua vida. Às vezes, aparentemente, eu posso olhar para mim e achar que eu estou muito bem, mas eu preciso de estar bem. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu tenho certeza que amanhã eu estaria muito bem. Mas enquanto eu aqui viver, eu preciso dar testemunho dessa verdade que chegou até mim, deste renovo que veio ao meu coração e também quer chegar ao coração de cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu gostaria de desafiar você a se colocar diante do Senhor nessa noite. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e falasse com Deus, renovasse, falasse para o Senhor nessa noite: Senhor, eu estou aqui. Eu não vim aqui, Senhor, por acaso. Eu vim aqui porque o Senhor é minha única esperança e quero renovar no Senhor a minha esperança nessa noite, em nome de Jesus. Você que está, que sente que precisa desse renovo, que sente que a tua força tem sido pequena, mas precisa de revigorar.
A vitamina da palavra de Deus está hoje passando por aqui. E você precisa de aproveitar essa oportunidade para renovar a sua vida diante do Senhor. Você quer que nós oremos pela sua vida? Aqueles que gostariam que nós orássemos pela sua vida, porque precisa de um renovo, precisa de um comprometimento maior com o Senhor. Talvez tem pessoas que pensam em me comprometer com o Senhor, certamente amigos vão rir de mim, vão zombar de mim, não vou saber nem porque essa foi a minha decisão. Mas aquele que está te chamando para que você renove, é aquele que tem a força suficiente para te dar para o seu caminhar, para que a sua saúde física, emocional e espiritual seja algo para viver o amanhã com muita alegria, em nome de Jesus, pelas vitórias dadas pelo Senhor. Se você gostaria que nós orássemos pela sua vida, por gentileza, se coloque de pé, que nós vamos orar nessa noite. Sim. Então nós vamos orar por ele, pelo tio do irmão Rafael. Você que está de pé, acredite naquilo que Deus está fazendo. Tá? Ok. Coloque-se diante de Deus nessa noite. Não perca a oportunidade. Faça para o Senhor esse momento de esperança para a sua vida. Ele quer te dar. Ele é o único que pode dar. Nós bem sabemos disso. Os que esperam no Senhor terão a sua força renovada. São promessas do Senhor nessa noite para todos nós que aqui estamos. Então nós vamos orar. Confia no Senhor. Confia nas suas promessas. Confia a sua vida na mão daquele que pode te fortalecer. Eu não sei quais batalhas que você está enfrentando, mas você sabe. As lutas que nós estamos enfrentando, você sabe. Você sabe as dificuldades que você tem enfrentado. Mas às vezes precisa de coragem de se posicionar diante do Senhor para receber do Senhor a sua porção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e Pai querido, nós queremos expressar com gratidão o Teu amor e a Tua paz sobre as nossas vidas nessa noite. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o Senhor quem está presente em meio a esta obra? Senhor nosso Deus, colocamos diante do Senhor cada vida, ó Deus, que aqui está presente. Nessa noite, quando de pé estamos, nós não sabemos, ó Deus, as lutas que tem enfrentado, mas o Senhor, na sua onisciência, conhece o estado de cada um de nós. Senhor, dê equilíbrio, dê força, dê vigor, renova, Senhor, a saúde, dê a paz. Ó Deus, que o controle da vida de cada um de nós esteja na vida do soberano da nossa vida, que é o autor e consumador da nossa fé. Renova, Senhor, nos teus servos essa força vinda de Ti, de vigor ao abatido. Levanta aquele que está oprimido, ó Deus e Pai, que não seja escravo do pecado, mas que possa confessar diante do Senhor os seus pecados e se libertar de toda impureza deste mundo. Pai, nós confiamos a Ti, a vida de cada irmão, de cada amigo, nessa noite, e que essa semana seja uma semana de muitas vitórias para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar aqui. Bom, prosseguindo para o culto, como nós temos por hábito na nossa igreja, que a cada primeiro domingo de cada mês nós celebramos a ceia do Senhor. E convidamos você, meu irmão, que aqui está, que tem tido no seu coração alegria de estar servindo a Deus, de estar sempre na casa do Senhor, não é verdade? De ser nosso companheiro para a vida eterna. Aí nós olhamos e vemos
quando a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E depois, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes e comedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes deste cálice, anunciai a minha morte até que o Senhor venha. Portanto, que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come-se para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E nós olhamos e vemos que este é o cálice da nova aliança. Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E através da nossa confissão diante do Senhor, quando confessamos diante do Senhor os nossos pecados, e nos tornamos uma nova criatura. E quando o apóstolo Paulo chegar na igreja de Corinto, ele viu que havia várias dissensões, eles comiam de forma desordenada. Aquele que tinha muito, comia muito. E aquele que tinha pouco, comia pouco. Ou quem não tinha nada, nada comia. Porque muitas vezes nem de sua mesa era convidado para sentar. Então Paulo, ao demonstrar, ao ensinar, diz que cada um coma. Sabe como? Esperando uns pelos outros. Coma. Porque o cálice, ele simboliza o sangue de Jesus, o corpo de Jesus que foi pendurado por nós lá na cruz do Calvário. Em reverência nós fazemos isso assim. E ele fala: examina-se o homem a si mesmo. Eu já me examinei. Vocês têm examinado a sua vida? E ele fala que aquele que come e bebe de forma indigna, come para a sua própria condenação. Nós estamos aqui porque queremos renovo na nossa vida. E queremos a força desse poder em nossas vidas. Queremos realmente, de fato, que ser essa nova criatura, Cristo Jesus, nosso Senhor, traga para nós esse renovo. E temos a consciência do pecado que tão de perto nos rodeia em todo momento. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando. Porque as práticas que eles viviam lá fora, eles estavam trazendo para dentro da casa do Senhor. Então nós nessa noite queremos convidar você que está em acordo com aquilo que nós pregamos aqui, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós ensinamos e somos ensinados pela palavra de Deus. Não estamos aqui fazendo dissensões de nenhuma pessoa, mas aqueles que são membros da Igreja de Cristo, aqueles que já buscaram certamente esse serviço real do Senhor, são convidados a estar sentados nessa mesa para participar. Mas aqueles que ainda, por um momento, ainda não tomaram essa decisão, podem estar assistindo juntamente conosco. Eu digo que isso às vezes constrange o meu coração, que eu gostaria que todos participassem. Mas eu também não estou aqui para examinar os irmãos que aqui estão. Mas cada um come e bebe, não para a sua condenação, mas come para a alegria do coração de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero convidar aqueles diáconos que aqui estão, para que venham aqui nos auxiliar na mesa, para que possamos realmente participar deste momento. Onde estão os nossos diáconos? Quero convidá-los para que venham aqui à frente em nome de Jesus. Por gentileza. Temos uma canção?
Portanto, aqui está alguns dos nossos irmãos diáconos da nossa igreja, estão aqui à mesa. Nós temos aqui pão, que está aqui à mesa, que simboliza o corpo de Jesus que foi pendurado por nós lá na cruz do Calvário. Nós temos aqui o fruto da vide, aqui está simbolicamente pão, que está ornamentando a nossa mesa, simbolizando o corpo de Cristo. E aqui nós temos o fruto da vide, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou e bebeu junto com os seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que lembrares de mim, até que eu venha. Este é o símbolo da nova aliança, a aliança de Cristo por nós. O fruto, certamente, da vide, o trigo que simboliza o corpo. E nós olhamos e vemos, diante da palavra de Deus, que o Senhor Jesus, na hora que foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice e disse: olha, certamente, ardentemente no meu coração, eu esperava em participar deste momento com vocês. E ele disse: fazei isso em memória de mim, e fazendo isso anunciais a minha morte até que eu venha. Queridos, se preparem. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, todos fomos convidados a participar da grande ceia que o Senhor já preparou. E nos céus, quando ele descer, em glória nós estaremos. Então, queridos, vamos nos preparar para aquela grande ceia, onde o Senhor irá cear com a sua igreja. Aqueles que vão participar nessa noite conosco, por gentileza, fique de pé. Nós estamos ouvindo a canção. Se fosse preciso, o Senhor morreria naquela cruz. Mas Ele não vai fazer isso. Todas aquelas coisas que Ele fez por nós, Ele já foi feita. Agora precisa que nós, como ovelhas do seu pasto, assim possamos prosseguir fielmente em busca de fortalecer as nossas vidas, para assim podermos estar contritos com o Senhor e com alegria no nosso coração participar deste momento tão especial ao qual o Senhor tem dado a oportunidade a cada um de nós. Vai passar por você aí o pão e o fruto da vide. Você vai pegar os dois elementos e depois nós vamos estar dando graças ao Senhor pelo pão e depois vamos participar. E logo em seguida nós vamos também dar graça ao Senhor pelo cálice e participar daquilo que simboliza o sangue de Jesus. Enquanto ouvimos essa canção e você está refletindo em oração, os nossos diáconos que estão, eles vão passar e você pega o pão e o cálice e aguarde para que nós possamos orar, para que possamos participar juntos em nome de Jesus.
Se alguém deixou de receber alguns dos elementos, aqui tem o pão e aqui tem o cálice. Alguém? Não, né? Então nós vamos dar graça nessa noite pelo pão que simboliza o corpo de Jesus. Amado amigo, se preciso fosse, daria de novo naquela cruz. Mas sabe que o Senhor fala para nós? Todos os dias nós somos entregues à morte para termos a nossa alma purificada no sangue carmesim, ao qual o Senhor deu por nós lá na cruz do Calvário. Vamos dar graças. Pedir ao irmão Som, irmão Edson, que ore a Deus, agradecendo pelo pão que simboliza o corpo de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Deus, Pai, graças te damos, meu Deus, mais um dia nós estamos aqui na tua casa, Pai, louvando e agradecendo somente a ti, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o dono da vida, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor deu o seu Filho para estarmos aqui agora, Pai. Neste momento, Pai, o Senhor deu o seu Filho para nos salvar, Pai. O Senhor morreu naquela cruz, pagou os nossos pecados. Obrigado, Deus, por isso, Pai, porque homem na terra não tinha para fazer isso, Pai. O Senhor deu o seu Filho para salvar a nós, Pai, salvar essa nação, Pai. Obrigado por isso, Deus. Continue conosco, Pai. Nos dê essa força, Pai, para seguir na tua palavra, seguir os teus caminhos, Pai. Cuide de nós, nos guarda e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Comungam todos em memória de Jesus. Comungam. A palavra de Deus diz que depois de ter ceado, ele tomou o cálice. E havendo dado graça, ele disse: esse cálice simboliza a aliança que é feita por nós. Em Jesus foi perpetualizada a aliança, porque nele nós podemos encontrar o descanso para a nossa alma. É nele. Aqui não tem nenhuma virtude, mas tem sim a nossa comunhão com o Senhor, que Ele fala que nós devemos fazer isso todas as vezes que lembrares do Senhor, até que Ele venha perpetualizando a sua aliança. E assim digo, quando Ele voltar, que Ele estiver nos céus para nos encontrar, nós seremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar graça. Irmão Hamilton vai orar, agradecendo a Deus pelo cálice. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pelo teu sacrifício ali naquela cruz, Pai, sem a qual, Deus, não seria possível estarmos aqui hoje. Pai, te pedimos, Deus, o teu entendimento, a tua graça, a tua sabedoria, a tua bondade sobre as nossas vidas, Deus. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, Deus, para que possamos ser Bíblias vivas nessa cidade, Deus, refletindo sempre o teu amor, a tua graça e a tua bondade, aonde quer que passarmos, Deus. Continue nos abençoando, continue nos dando entendimento sobre a tua palavra, Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, com o cálice em sua mão, não por hábito tanto, mas tem momento que a gente é tocado por isso. Se você quiser tocar o seu cálice com algum seu irmão, você pode fazer. Quero convidar o irmão para que venha aqui à frente. Irmão, é contigo mesmo, né? Vamos tocar o cálice. Você pode tocar com o seu irmão? Eu senti o desejo do meu coração que está tocando o cálice com o meu irmãozinho, né? Deus abençoe e querido. Amém. Deus. Amém, Senhor. Agora tomamos todos em memória de Jesus. Levante. Ministério do Louvor. Ainda não encerrou, Carlos.
colocar de pé? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. Oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, dá-nos a sua doce graça e nos fazer Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do teu povo, não só aqui neste momento, mas por toda a terra espalhada, e todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana a todos, e assim vamos em paz, na bênção e na graça do Senhor, em nome de Jesus.